Filosofia e poesia colocam em tensão a própria existência. O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, pensador fulcral do século XX, certa vez afirmou que a poesia deveria ser filosofia. Embora tenhamos, na história do pensamento ocidental, exemplos de filósofos que escreveram em versos, até de filósofos poetas, como o caso de Lucrécio, eu não acredito que Wittgenstein quisesse dizer que filósofos deveriam ser poetas ou que poetas deveriam ser filósofos. Filosofia e poesia apresentam inúmeras divergências, dissonâncias. A poesia não busca nenhuma verdade, enquanto a filosofia busca uma verdade ou alguma verdade. A filosofia exige, de alguma maneira, uma formulação mais rígida ou rigorosa na estruturação das ideias. Afinal de contas, estamos no campo das ideias quando falamos de filosofar. A poesia não tem forma. A forma da poesia é o poema, que adquire diversas facetas. Poderíamos falar muito sobre essas dissonâncias ou divergências. Acredito que o que Wittgenstein queria dizer quando relaciona a filosofia com poesia é que tanto filósofo quanto poeta compartilham uma tensão relativamente à linguagem. Tanto que Wittgenstein buscava delimitar os limites do que pode ser dito com sentido, que pode ser dito a partir da linguagem pautada pela lógica. Tudo o que extravasa o que uma linguagem que é pautada pela lógica, se pararmos para pensar, se tornaria um poema. O poema é a forma de ressignificação da linguagem por excelência, subverte a sintaxe, a semântica, torna-se pragmática antes do uso. Manuel de Barros, um poeta brasileiro, fez isso como ninguém. Adjetivava substantivos, criava neologismos que só faziam sentido em determinado contexto. Essa tensão em relação à linguagem é algo que Wittgenstein se interessava e que os poetas se interessam. Mais do que isso, acredito que o que poderia unir a filosofia e a poesia, em certo ponto, de determinada maneira, seria o estranhamento em relação à vida, ao cotidiano, aos outros e a nós mesmos. Esse olhar inquieto diante da existência, perante os fatos do mundo, um olhar que não se conforma, um olhar que não se limita a simplesmente deixar a realidade nos penetrar de forma passiva, um olhar anti-tecnicista, um olhar que exatamente a divergência de qualquer teleologia, no sentido pós-moderno, contemporâneo, de busca por alguma finalidade específica, um olhar que de alguma maneira desafia o que nos é imposto pelos algoritmos, pela tecnologia, pelo momento em que vivemos no processo civilizatório. Filosofia e poesia colocam em tensão a própria existência. Wittgenstein dizia que o místico não é como o mundo seja, mas que o mundo seja. O místico, aquilo que de alguma maneira nos inquieta, que nos causa estranhamento, é a própria existência. E este olhar é o olhar que filósofos e poetas compartilham. Um olhar que desafia a própria mediocridade.